Senhor, nós somos gratos, Senhor, pela Tua bondade sobre as nossas vidas. Nós somos gratos, Senhor Jesus, por estarmos aqui, Senhor, e termos a honra de estarmos aqui. É porque um dia, Senhor, na cruz do Calvário, Senhor, Tu morreste, Senhor, como manifestação do Teu amor por nós. É por isso, Senhor, que nós estamos aqui. É para Te adorar e como família, como Teus filhos, Deus, estar Te louvando, Senhor, Te bendizendo por tudo que Tu já fez. E como nós louvamos essa noite, tudo que nós fizermos por Ti, Senhor, ainda é pouco por aquilo que Tu fez por nós. Pai, continue nos abençoando, estando conosco nesse momento, Senhor, falando em cada coração, Senhor, ministrando aquilo que Tu veio falar nessa noite, Senhor. Trabalha, Senhor Jesus, na vida dos meus irmãos. Traga libertação, traga cura, Senhor, traga salvação, traga, Senhor Jesus, unidade, Senhor, traga reconciliação nessa noite, Pai. Derrama, Senhor Jesus, o Teu Espírito, Senhor, com o batismo. Derrama o Teu Espírito com os dons espirituais sobre essa igreja, Senhor. Nós necessitamos dos Teus dons, Senhor. Que seja manifesto em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus queridos. A graça e a paz de Cristo estejam sobre todos nessa noite. Essa noite eu ia trazer uma palavra que seria como enfrentar as adversidades dessa vida. Por que existem problemas que nós não conseguimos vencer? Mas ontem à tarde, a gente estava numa aula do Aliança e as aulas de ontem foi sobre perdão. E o Espírito Santo colocou no meu coração, por que tu não fala isso na igreja? Aí cheguei em casa, do nada ali me pergunta, Rafael, por que tu não fala sobre perdão na igreja? Eu digo, mas eu já falei sobre perdão ano passado. E aí eu fui ver o que eu tinha falado em agosto do ano passado, eu falei sobre idolatria e a gente falou alguma coisa sobre perdão. E eu queria nessa noite meditar com vocês como que a graça de Deus se manifesta por intermédio de nós. No dia a dia nós não vemos Jesus nas ruas, no dia a dia nós não vemos mais os apóstolos, no dia a dia nós não vemos os anjos nas ruas. No dia a dia estamos nós, a igreja dele, os seus filhos, o povo comprado por seu santo sangue, redimidos nas ruas, trazendo a graça de Deus ao mundo. E a graça de Deus, ele é uma manifestação do amor de Deus. E a graça de Deus é a manifestação do perdão de Deus para cada um de nós. Se hoje, nessa noite, nós estamos aqui, é porque nós reconhecemos que nós não merecíamos, mas Ele nos amou. Ele se doou, Ele nos comprou por um preço que nós não podíamos pagar. E Ele pagou esse preço, que não precisava Ele pagar. Então Deus, através de Jesus Cristo, demonstra o seu amor por nós. E Cristo se propiciou do nosso pecado, se colocou no nosso lugar e pagou o preço. E hoje, se nós nos propiciarmos do seu sacrifício, reconhecermos o seu sacrifício, nós temos a expiação, a eliminação dos pecados que nós cometemos e que nós não merecíamos ser perdoados. Em Lucas, no capítulo 23, no versículo 34, Jesus começa de uma maneira forte exemplificar o perdão que ele tanto vinha pregando para os seus apóstolos. Ele falava em várias ocasiões sobre o perdão, que nós precisamos perdoar nossos inimigos, nós precisamos amar nossos inimigos,
que nós precisamos perdoar 70 vezes 7. E aí ele vinha demonstrando através dos seus ensinamentos. E aqui ele traz o exemplo de perdão. Diz lá, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. A minha pergunta de hoje inicia: aqueles soldados, aquelas pessoas que o maltratavam, pediram perdão para Jesus? Aquelas pessoas que o maltrataram, o que o despiram, o que lhe afligiram com castigo físico, reconheceram que estavam pecando? Não. Tanto é que o mesmo texto, o mesmo versículo diz: e os soldados tiravam sorte para dividir entre si as roupas de Jesus. Jesus diz para o Pai: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Pessoas que não se arrependeram, pessoas que não lhe pediram perdão, pessoas que achavam que estavam fazendo coisas corretas, castigando aquele homem, pendurando numa cruz, sacrificando aquele inocente. Só por isso, Deus, Pai, já provou o seu amor para conosco. Porque a palavra diz que Deus enviou o seu Filho para morrer numa cruz, em nosso lugar. Naquela cruz não foi Pilatos, naquela cruz não foi Caifás, naquela cruz não foi ninguém além de Deus que crucificou o seu Filho, como única forma de nós estarmos nessa noite louvando e adorando como filhos de Deus. Por causa deste perdão, por causa dessa graça que um dia manifesta neste mundo através de Jesus Cristo. E a graça de Cristo lhe é o favor imerecido de Deus por nós. É a manifestação do amor incondicional por cada um de nós. Seja nós aquelas pessoas que reconhecemos o nosso pecado, seja nós aquelas pessoas que, Senhor, eu fiz muita coisa de errado, me perdoa, Senhor. Ou seja, aquelas pessoas que não reconhecem, aquelas pessoas que continuam zombando, aquelas pessoas que continuam amaldiçoando o nome de Jesus. Ele continua dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. É através do sacrifício de Cristo naquela cruz que o perdão foi propiciado para as nossas vidas. Um preço que nós não tínhamos como pagar e um preço que nós não merecíamos que alguém pagasse sobre as nossas vidas. Lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 8 até o versículo 10, diz assim: mas Deus nos prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. E, uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele, de Jesus Cristo. Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, o nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte do seu Filho, e agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Com isso, nós nos tornamos filhos de Deus. E como tais, Ele quer que nós cresçamos. Cresçamos em maturidade, cresçamos em intimidade com Ele. Ele quer que nós cheguemos ao ponto de termos um relacionamento tão íntimo, como Adão e Eva tinham no paraíso antes de morrer. E um dia isso vai acontecer. Quando Jesus vier, isto vai acontecer. E nós temos um louvor, um hino que diz que nós veremos face a face, como Ele é.
Cristo começou naquela cruz esse caminho através do perdão. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, ele diz que ele nos salvou, ele nos remiu, não para que a gente pudesse ter um relacionamento íntimo somente com ele, mas que ele se manifestasse por intermédio de nós a todo esse mundo. Que a graça dele, que hoje não flui mais explicitamente ao mundo por intermédio da pessoa de Cristo pessoalmente, mas flui por intermédio meu e teu, Igreja de Cristo. A graça de Cristo precisa fluir por meu intermédio e por teu intermédio a todo esse mundo. Diz lá em 2 Coríntios, capítulo 2, no versículo 14, mas a graça de Deus, que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente, agora, por nosso intermédio, ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. Somos o aroma de Cristo, que se eleva até Deus. Então, esse relacionamento que nós temos por intermédio de Jesus Cristo, nos eleva e continuamos e conseguimos ter um relacionamento com Deus. Mas não é só para esse relacionamento com Deus que Ele nos trouxe esse sacrifício, esse perdão, essa possibilidade. Agora, por nosso intermédio, se espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. Somos aromas de Cristo que se eleva até Deus, mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que não, por aqueles que estão perecendo. Então nós somos percebidos com dois perfumes. Um perfume por aquelas pessoas que entendem esse amor, entendem essa graça, aceitam esse amor, aceitam esse perdão, se apropriam desse perdão, e esse aroma ele é percebido de uma forma completamente antagônica para aquelas pessoas que, como esses soldados, rejeitam esse perdão, estão indiferentes com esse perdão. Ele diz assim: para os que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação, mas para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. E quem está à altura de uma tarefa como essa? Não somos muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com a autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. Deus tem colocado nos nossos corações um perfume que exala aonde nós formos. Como está o seu perfume? Não esse perfume físico, não esse perfume cosmético, mas o perfume que vem do seu coração, o perfume que vem do seu interior. Será que essa graça de Deus está sendo manifesta na sua família, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente onde você frequenta, seja a sua rua, seja o clube? As pessoas estão vendo essa diferença? As pessoas estão sentindo esse aroma? Logo à frente, na 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 20, diz assim: agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? O embaixador é alguém que representa o seu país fora do seu país. O nosso país não é aqui. Nós somos de um outro mundo, porque nós somos filhos, nós fomos comprados com o sangue de Cristo. Mas nós estamos nesse mundo, nesse país, nessa cidade, nessa família, como um representante, como um embaixador de Cristo, naquele lugar. No lugar em que você mora, no lugar em que você frequenta, na família em que você foi posto para ser
diferente. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconcilia-se com Deus, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos com Deus. Agora, a graça de Deus, ela foi e está sendo manifesta por minha e por tua vida. E a outra pergunta que eu faço essa noite: você tem manifestado a graça de Deus? Você tem manifestado o amor de Deus? Você tem manifestado o perdão de Deus às outras pessoas? E a terceira pergunta que eu faço: você tem manifestado o seu perdão para as outras pessoas? Para as pessoas que lhe difamam, para as pessoas que lhe ofendem, para as pessoas que lhe maldizem, para as pessoas que escarnecem de você, zombam de você, discriminam você, abusam de você, você tem liberado o seu perdão para essas pessoas? O perdão é algo muito fácil da gente falar sobre o que ele significa. O que é difícil é praticar o perdão. O que é difícil é manter um relacionamento, é manter uma comunhão. Há poucos dias, pelo menos no nosso GC, não sei se foi em outros GCs, mas a palavra foi relacionamento e comunhão. Qual é a diferença de um, qual é a diferença do outro? Um relacionamento conjugal não existe se o perdão não for algo frequente. O relacionamento interpessoal, de amizade, não existe se o perdão não for algo praticado. Um relacionamento como igreja não existe se o perdão não for algo que esteja permanentemente no nosso dia a dia aqui dentro. Certamente haverá divisões, certamente haverá dissensões, certamente haverá briga, haverá mágoas, se o perdão não for exercitado. A falta de perdão não é um problema só meu. A falta de perdão não é um problema meu e da minha esposa que estamos brigados. Não é meu e do meu pastor que estamos brigados. Não é meu e do meu amigo que estamos brigados. O problema da falta de perdão é um problema que reflete no meu relacionamento com Deus. A falta de perdão meu e dessas pessoas que eu citei é um problema que vai crescer e vai afetar outras pessoas que nos cercam, dentro da minha família, dentro da minha igreja, dentro do rol das minhas amizades. A falta de perdão não é um problema meu, não é um problema só seu, é um problema muito mais amplo. E eu não estou falando agora do perdão de Deus, eu estou falando do seu perdão e do meu perdão. Por que o meu problema com aquela pessoa afeta o meu relacionamento com Deus? Em Mateus, no capítulo 18, e aí isso é um texto longo que vocês precisam ler em casa. Mateus, capítulo 18, versículo 21 até o 35, ele vai trazer uma alegoria, ele vai trazer uma parábola, ele vai trazer uma ilustração, ele vai contar uma história para ilustrar o que significa o perdão. Mas eu quero, nesse momento, focar no versículo 35. Aqui Jesus está trazendo uma história. A história de um senhor, de um grande senhor, que detinha grandes riquezas, que detinham muitos servos. E certo dia ele chamou os seus servos para prestar conta daquilo que eles haviam gastado, daquilo que eles haviam sido emprestado, daquilo que eles haviam ocupado, pedido emprestado. E ele chama um servo que devia
100 denários. Perdão, 10 mil talentos. 10 mil talentos é o equivalente, um talento é o equivalente, dependendo da época e dependendo do lugar, de 34 quilos até 60 quilos de ouro. Aquele servo que aquele senhor chamou devia 10 mil talentos para aquele senhor. 10 mil quilos de ouro. Eu fiz o cálculo, é quase equivalente a 4 trilhões de reais. Uma dívida impagável. E aquele senhor disse: olha, vamos executar essa dívida, você será preso, você perderá seus filhos, perderá sua mulher e perderá sua liberdade, e vocês serão meus escravos. E aquele servo disse: Senhor, eu lhe imploro, me deixe livre, que eu vou lhe pagar. Vai pagar nada, nunca vai pagar, vai trabalhar a vida toda, várias gerações, e não vai conseguir pagar um valor desse. É uma dívida impagável. Essa era a minha dívida e a tua dívida para com Deus. Uma dívida impagável. Que Jesus justo, Cristo, o Rei, veio, se fez homem e sem pecado pagou essa dívida no meu e no teu lugar. E aquele homem, aquele senhor libera: olha, tu não me deve nada. Vai em paz, segue a tua vida, tu não me deve nada, não precisa pagar nada, tu está livre, tua esposa está livre, seus filhos estão livres. Nessa saída, esse servo encontra um conservo, um servo que era servo desse servo. E esse servo do servo devia para esse senhor 100 denários. 100 denários era o equivalente a 80 quilos de pão, valor de 80 quilos de pão. Eram equivalentes a 100 dias de trabalho. Lembra da mulher do alabastro que quebrou, que custava 300 denários? Esse servo devia 100 dias de trabalho, 100 denários. E esse servo, para o seu conservo, disse: ó, você precisa me pagar, você deve algo na minha vida, para mim, para minha família. Você deve 100 denários. E ele disse: eu não tenho como lhe pagar, mas eu vou lhe pagar. Me deixe livre. E esse servo disse: não vou deixar. Você vai para a prisão, você vai para o calabouço, sua família será escrava, seus filhos serão escravos, até você me pagar, você será o meu escravo. E aí os companheiros aí desse conservo conversa com o seu senhor, o senhor master, aquele senhor que estava com crédito de 4 trilhões de reais, e disse: mas como que esse cara fez isso? Como que esse cara, eu perdoei esse cara que me devia 10 mil talentos, ele não perdoou um conservo que devia 100 denários? Ah, minha misericórdia não será com ele. Traga até mim, e ele será preso, e ele será condenado e será atormentado nas prisões. O que Jesus quer falar com isso aí? Cristo pagou por nós algo que nós jamais poderíamos pagar. O preço dos nossos pecados que nós jamais conseguiríamos pagar, nem que nós vivêssemos 3 vidas aqui na terra. E o mínimo que Ele espera de nós é que a gente pratique aquilo que Ele fez por nós naquela cruz. O mínimo que Ele espera por nós, que nós exalemos o bom perfume que Ele exalou naquela cruz, moído por nós. O mínimo que Ele espera por nós, que a graça dEle flua em nossa vida, por nosso intermédio, para aquelas pessoas que nos ofendem, que nos agridem e que nos maltratam. É a manifestação da sua graça, por intermédio das nossas vidas. Então, se nós não perdoarmos aquelas pessoas que nos ofendem, no versículo 35 diz que o nosso Pai também não vai perdoar aquilo que nós cometemos contra as outras pessoas
e contra ele. Lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 14, ele diz assim no versículo 15, perdão. Mateus 6, 15. Começando no 14. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar uns aos outros, o seu Pai não perdoará os seus pecados. No capítulo anterior, no capítulo 5, no versículo 23, fala de outra consequência espiritual quando nós não perdoamos o nosso semelhante. Nós muitas vezes temos o maior prazer em louvar a Deus, adorar a Deus, ofertar a Deus o nosso tempo, o nosso talento, os nossos bens que Deus tem nos confiado. Nós ofertamos tantas coisas ao nosso Deus, porque nós reconhecemos o seu amor. Mas esse versículo, versículo 23, ele diz assim: portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar, e se lembrar que alguém tem algo contra você, não é que você fez algo com alguém, mas que alguém cometeu algo contra você, deixe a sua oferta ali, vá, se reconcilie com a pessoa, e então volte e apresenta a oferta no altar. De nada vale aquilo que a gente faz, se a gente quebra princípios fundamentais, elementares, que é a graça de Deus em nossas vidas. Por que além do nosso relacionamento com Deus, a falta de perdão pode influenciar as pessoas que nos cercam? Quando alguém nos ofende, quando alguém nos magoa, aquela mágoa, aquele ressentimento, é como se nós estivéssemos tomando um veneno gostoso, geladinho, esperando que aquela pessoa que nos magoou morra, sofra, tenha as consequências. E na verdade esse veneno não vai fazer mal nenhum àquela pessoa, mas a nós que estamos tomando aquela mágoa, aquele ressentimento. Nós estamos nos tornando uma pessoa rancorosa, nós estamos nos tornando uma pessoa irada, nós estamos nos tornando uma pessoa sem paciência, sensível, a ponto de ser ofendida por qualquer picuinha, qualquer coisa. Essa mudança na nossa essência, essa mudança na nossa personalidade, essa mudança no nosso relacionamento, isso é algo que faz mal para a gente e vai fazendo mal para as pessoas que nos cercam. Quanto mais próximas nós somos, mais através dessa mudança negativa na nossa vida, dessa raiva, desse rancor, dessa mágoa, dessa hipersensibilidade, nós perdemos a paciência com as pessoas. Por qualquer coisa fazemos uma tempestade em copo d'água. Por qualquer coisa fora do normal, fora do habitual, nós fazemos algo terrível, de morte. E nós começamos a nos tornar uma pessoa intragável. E as pessoas começam a se afastar de nós, muitas vezes morando na mesma casa, dormindo na mesma cama, trabalhando no mesmo ambiente. A gente evita de falar com as pessoas. A gente evita de ter contato com essas pessoas, porque isso traz algo ruim para as nossas vidas, traz algo ruim para o nosso espírito, traz algo ruim para a nossa alma. Nós nos tornamos uma pessoa tóxica. Outras pessoas não mudam o seu comportamento. Outras pessoas
recalcam essa mágoa, internalizam essa ofensa, internalizam essa falta de paciência e se fecha, e se torna uma pessoa isolada, e aquilo começa a trazer problemas não só emocionais, não só na sua psique, não só problemas de ansiedade, de depressão, não só problemas de pânico, mas problemas cardiológicos, problemas neurológicos, doenças autoimunes, neoplasias, que desestabiliza todo o seu sistema de defesa, todo o seu sistema metabólico. Disfunções acontecem no seu corpo, e a pessoa não consegue entender porque aquilo está acontecendo com ela. Em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, tem uma recomendação muito importante. Essa recomendação depende a nossa existência nessa terra, a nossa existência na eternidade e a nossa existência relacionais. Esses dois versículos resumem a nossa existência como pessoa, o nosso relacionamento como pessoa. Esses dois versículos dão uma receita muito importante para que a gente seja uma pessoa saudável nos nossos relacionamentos, saudável no nosso relacionamento com Deus e saudável no nosso relacionamento conosco mesmo. E é algo que não vai vir fluindo, é algo que não vai vir sem esforço, é algo que não vai vir passivamente, mas é algo que nós precisamos nos esforçar, é algo que nós precisamos buscar ativamente, é algo que nós precisamos negar a nós mesmos para poder alcançar. E ele já começa no versículo dizendo assim, esforcem-se. Então isso não vai ser algo bom, não vai ser algo que vai ser fácil de conseguir, mas é algo que será ativo, que é algo que será intencional, que é algo que nós precisamos nos esforçar para buscar. O que nós precisamos esforçar? Para viver em paz com todos. Onde há ofensa, há paz. Aonde há rancor, há paz. Onde há vingança, há paz. Segunda recomendação, então, buscar a paz com todos. E a outra, a santificação, sem a qual, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Uma outra pergunta: existe como eu ter a santificação sem ter a paz com todos? Existe a possibilidade de eu ser santo se eu estiver pecando e não liberando perdão, tendo mágoa no meu coração, tendo rancor, sendo vingativo, sendo irado, sendo dodói, sendo omisso? Existe a possibilidade de eu alcançar a santificação se isso eu não tiver a paz com todos? Não é possível. Então, se nós queremos a santificação, nós precisamos buscar a paz com todos, através da graça de Deus em nós e por intermédio de nós. Em nós, porque nós precisamos nos apropriar desse perdão maior que Cristo veio nos oferecer. E por intermédio de nós, que nós precisamos perdoar aqueles que têm nos ofendido. Cuidem-se um dos outros. O que ele está dizendo? Vocês precisam viver em comunidade. Vocês não podem viver só a sua família. Você não pode viver só
a sua vida e do seu esposo. Você não pode viver a sua vida isolado. Nós precisamos de uma comunidade. Vocês precisam conviver comigo lá em casa. Vocês precisam conviver comigo nos meus aniversários. Eu preciso visitar vocês. Nós precisamos nos cuidar. A comunidade, ela é muito mais do que uma placa de igreja. A comunidade é o afeto em que nós temos um pelos outros. É o cuidado que nós temos um pelos outros. É o amparo que nós temos um pelos outros. A comunidade é algo que nós, como igreja Ágape, precisamos buscar a qualquer custo, para que nós possamos criar nossos filhos, casar nossos filhos, nos edificarmos, nos fortalecermos, nos ademoestarmos. Fabiano, não é assim que faz, Fabiano. Tu está errado, Fabiano. A Bíblia diz que tem que ser assim, assado e assado. Cuidado, não entra por aí, cara. Ora a Deus, busca direção, pensa mais um pouco. Não fecha esse negócio. Cuide-se um dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar o quê? A graça de Deus. A graça de Deus para nós, a graça de Deus por intermédio de nós, cuidando-se uns aos outros. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura. É o veneno que eu tomo, esperando que o outro morra. E essa raiz de amargura afeta a minha vida, afeta a minha personalidade, afeta o meu valor, afeta a minha identidade. E vai afetar as outras pessoas, porque ela vai brotar em mim. E diz que essa raiz venenosa de amargura causa perturbação e contamina não a mim, a muitos. É seu esposo, é sua esposa, é seus filhos, são seus pais. E aí, o que vem a ser o perdão? Vamos começar pelo que não é o perdão. O perdão não é se justificar. O perdão não é dizer, não tem problema nenhum, não foi nada. Ele me traiu, ele falou mal de mim, não foi nada, eu relevo. Não é uma negação. Não é dizer que não aconteceu nada, que eu sou um cara espiritual, que eu perdoo todas as coisas. O perdão não é nada disso. O perdão não é justificar que não há problema nenhum. Não é esquecer, negando da mágoa, recalcando essa ira, usar de sarcasmo, ser irônico, ser indiferente com aquilo. Ou no fundo torcendo, tomara que ele se dê mal, tomara que ela se dê mal, tomara que ela sofra, tomara que ele sofra. Não estou nem aí para ele, não estou nem aí para ela. Eu quero assistir de camarote a derrota daquela mulher, a derrota daquele homem, a derrota daquele cara. O perdão não é tolerar abusos, tolerar domínio, não é ser um capacho. Isso não é perdão. Não é aceitar aquele mal que foi feito na nossa vida, ou deixar que as pessoas passem por cima de nós dia após dia. Isso não é perdão. O perdão é liberar a pessoa da sua responsabilidade pelo mal que ela fez para mim.
O perdão é entender que aquela pessoa me magoou, aquela pessoa me traiu, a pessoa me feriu, a pessoa me traiu, a pessoa me abusou. Doeu muito. Ela pecou contra mim. Ela tem uma dívida comigo. E eu reconheço isso. Eu libero dela dessa dívida. Perdão é uma perda grande. Perdão. Eu tinha o direito. Eu fui injustiçado. Mas eu abdico daquele direito. Eu abdico daquela justiça. E libero aquela pessoa da culpa e do pecado que ela fez contra mim. É algo racional. Nunca vai sentir aquela vontade de perdoar. Nunca vai surgir aquela vontade de chegar para aquela pessoa: eu te perdoo porque tu me traiu. Mas é algo decisão, é algo da nossa vontade, é algo aquilo da nossa vontade em querer abdicar de um direito que nós tínhamos. O perdão ele começa pela decisão de perdoar. Mas não basta só dizer, eu te perdoo. Eu abdico da falta. Eu abdico daquilo, daquela justiça que eu tenho contra você, aquela injustiça que você cometeu comigo. A vontade, a decisão, ele é o início do perdão. Mas depois da decisão, ela vem um processo, que aí nós dependemos, não das nossas forças, não da nossa sabedoria, não do nosso intelecto, mas nós precisamos da graça de Deus em nós, para que haja cura no nosso interior. O princípio, o start, o esforçar para viver a paz com todos começa por nós. Mas o processo vem do nosso relacionamento com o Pai, vem da cruz, vem da sua graça em nós. A graça dele flui por intermédio de nós, e nós perdoamos aquelas pessoas que nos ofenderam, que nos traíram. A graça dele, o favor imerecido nosso em prol daquelas pessoas. Elas não mereciam o meu perdão, elas não mereciam o meu favor, mas é a graça de Deus por intermédio de minha e da tua vida, igreja, que manifesta o bom perfume de Cristo lá fora, que manifesta o bom perfume de Cristo no teu casamento, que manifesta o bom perfume de Cristo nos seus filhos, que manifesta o bom perfume de Cristo nos seus pais, que manifesta o bom perfume de Cristo no mundo. É a graça de Cristo por nosso intermédio. E o que nós precisamos perdoar? Quando alguém comete uma ofensa contra nós, duas coisas ocorrem. A primeira coisa é uma injustiça. Eu não pedi aquilo. Eu não merecia aquilo. Eu não queria aquilo. Eu não autorizei aquilo, mas alguém fez contra mim, contra a minha vontade, e me ofendeu, e me magoou, e me traiu, e uma injustiça foi aberta. A segunda coisa que acontece numa ofensa, e que abre a necessidade de perdão, é a consequência da injustiça. Muitas vezes aquela injustiça custa a pureza física,
a pureza sentimental, a pureza emocional, a pureza na sua alma, através do abuso, do estupro, seja o que for. Muitas vezes a consequência daquela injustiça custa um sonho de você ser casado para sempre. É um cônjuge que vai embora, que vaza. Muitas vezes é uma gravidez indesejada. Muitas vezes é uma morte de um ente querido teu, seu esposo, sua esposa, o seu filho, que é assassinado nas ruas, que é atropelado, que por causa, sem motivo nenhum, é esfaqueado e morto, atirado e morto, ferido e morto. Toda injustiça tem uma consequência. E o nosso perdão precisa ser voltado para a injustiça que as pessoas fizeram, sem a nossa vontade, sem o nosso consentimento. E precisa ser liberado para aquele sonho que foi frustrado, para aquele ente querido que nunca mais vai voltar, para aquela pureza que talvez fisicamente não seja restituída, mas espiritualmente será restituída pelo Senhor, o espírito de pureza na vida. Tem coisas, consequências que são restituíveis, tem consequências que não são restituíveis. Mas mesmo para as coisas que são restituíveis e as consequências que não são restituíveis, existe a graça de Deus na nossa vida, que nos enche desses vazios, que nos restaura sonhos, ou nos dá novos sonhos, que nos dá novos propósitos de vida, nos reaviva a nossa identidade, que o nosso Pai que nos criou nos deu, e faz com que a gente seja produtivo, seja feliz, seja santo, tenha paz com todos, e a santificação, e não venha nenhuma raiz de amargura na minha vida, que me ocasione problemas físicos, psiquiátricos, espirituais, mentais, mas que eu seja o bom perfume de Cristo, o embaixador de Cristo. Decidindo perdoar as injustiças, decidindo perdoar as consequências, nós entramos no processo do perdão. Depois desse esforço de decidir perdoar, de buscar a paz com todos, de buscar a santificação, de buscar a ver a Deus, nós entramos no processo. E isso mudou muito a minha vida, a minha cosmovisão de ver as pessoas, a cosmovisão de entender as pessoas delinquentes, as pessoas que fazem atrocidades, as pessoas que são denegridas pela sociedade. Isso me fez entender de uma maneira diferente as pessoas. A verdade que eu aprendi é que essas pessoas que acometeram tanto a atrocidade quanto a tua e a minha vida, essas pessoas não têm como pagar aquilo que elas fizeram. Essas pessoas não têm como pagar aquilo que cometeram contra a tua vida, a injustiça, as consequências. Aquelas pessoas, elas não têm como pagar, assim como tu não tem como pagar a Deus aquilo que Ele fez naquela cruz por ti. Mas a boa notícia é que Cristo pagou. Eu não sei o que você se culpa. Eu não sei o que está no seu coração, o pecado que você cometeu com alguém. Talvez você no fundo diz, para mim não tem mais solução. O que eu fiz não tem perdão.
O que eu fiz eu não tenho como pagar. E isso é verdade. Mas a boas novas, a boa notícia é que Jesus já pagou naquela cruz. Seja o que você fez, com quem você fez. Talvez as pessoas que fizeram isso contigo continuam fazendo as mesmas coisas. Talvez essas pessoas, como Jesus Cristo naquela cruz, como Estevão em Atos 7, versículo 60, proferiu a mesma liberação de perdão, mesmo para aquelas pessoas que não sabiam que estavam fazendo coisa errada. Mesmo para aquelas pessoas que aquilo, que apedrejar, que crucificar uma pessoa, aos olhos humanos indigna, era algo bom para a sociedade, é algo bom para as suas carreiras, é algo bom para as suas vidas, e continuam fazendo as mesmas coisas. Talvez você precise liberar perdão para alguém que nunca se arrependeu, e talvez nunca vai se arrepender daquilo, da atrocidade que cometeu contra a tua vida. Mas o exemplo que Deus não falou só em palavras, mas fez em atitudes, foi de: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E eu perdoo também. Eu libero o perdão. Não me devem nada. Estão livres dessa injustiça. Muitas pessoas não conseguem perdoar. E isso eu falei em agosto de 2023. Aquilo que aquela pessoa fez na minha vida não tem perdão. Ou aquilo que eu cometi na minha vida não tem perdão. Ah, tu não sabe o que eu passei na mão daquela pessoa. Tu não sabe, eu era uma criança, eu era indefeso. Tu não sabe, aquela pessoa tinha tudo para me proteger e não fez nada. Quando nós não conseguimos perdoar alguma pessoa, isso é um sinal de um outro pecado na nossa vida. E ele precisa ser confessado, ele precisa ser perdoado, ele precisa ser liberto e curado, que é o pecado de idolatria. A pessoa que não consegue perdoar, é porque ela coloca aquela pessoa, aquela ofensa, acima de Deus. O que aquela pessoa fez comigo, ele destruiu a minha vida, ele destruiu o meu casamento, ele destruiu os meus sonhos. Ele destruiu a minha pureza. Que poder tem essa pessoa de ser maior do que Deus? Então essa pessoa, você está dando autoridade para essa pessoa determinar quem você é. Você está dando autoridade para essa pessoa determinar o seu valor. Você está dando autoridade para essa pessoa determinar a sua vida. Está tirando essa autoridade de Deus, do Deus Pai, do Deus Criador, do Deus que nunca perde o controle. Ele nunca quis que você fosse magoado. Ele nunca quis que você fosse ferido. Ele nunca quis que isso acontecesse. E o que ele precisava provar para nós, ele já provou dando o seu único filho. E quem matou o seu filho naquela cruz foi o nosso próprio Deus, por amor a nós. Ele não precisa provar o nosso amor, nos protegendo de todas as ofensas, de tudo que acontece nessa terra pecaminosa.
mas Ele nos oferece para todas as mazelas que nós sofremos, ou que nós fizemos, ou que nós iremos fazer, ou que nós sofreremos nessa vida. Ele nos traz a graça por intermédio da cruz de Cristo, e a graça dele nos basta, como ele falou a Paulo. Paulo disse: Senhor, tira de mim esse espinho. Senhor, tira de mim esse espinho. Senhor, tira de mim esse espinho. Ele disse: Paulo, não, a minha graça te basta. Você é fortalecido na tua fraqueza. E com a mesma graça que você foi consolado, você irá consolar os seus irmãos. Nós precisamos pedir perdão de colocar pessoas no lugar de Deus, de idolatrar as pessoas que nos ofenderam, de idolatrar essas pessoas que falaram coisas erradas sobre as nossas vidas, sobre o nosso valor, sobre a nossa identidade, e recolocar Deus como centro da nossa vida, como o Senhor da nossa vida. E é Ele que dita que nós somos filhos dEle, comprados pelo sangue do seu Filho, planejados por Ele antes da fundação do mundo, para representar o seu Filho aqui na terra, aqui nessa família, aqui nessa igreja, aqui nessa sociedade. E o valor que você tem é o mesmo valor que eu tenho, que o pastor Elcio, que a pastora Alessandra tem. É o valor de sangue de Cristo Jesus. Romanos, no capítulo 12, no versículo 17, diz assim: abençoem todos aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Então vivam em comunidade, vivam ajudando uns aos outros. Alegrem-se com os que se alegram e choram com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, e lhes darei o troco, diz o Senhor dos Exércitos. A minha pergunta é: quem que nós temos que perdoar? Quem que nós temos que perdoar? Todos. Quando que nós temos que perdoar? Mateus 18, 21 diz que então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? Eles tinham entendimento na tradição judaica que pelo menos um judeu, que era um judeu fiel, ele tinha que pelo menos 7 vezes ao dia perdoar alguém. Mas Jesus disse: não, Pedro, até 70 vezes 7. Ou seja, não quer dizer que é 749, mas quer dizer que não tem limite, não tem quantidade. Cada vez a mesma pessoa ou pessoas diferentes que venham pecar contra mim, eu preciso perdoar. E o que eu preciso perdoar? Qual é o limite do meu perdão? Qual é o limite do meu perdão? Será que é o perdão de 10 mil talentos? Ou é o limite do perdão de 100 denários? O que abunda na minha vida, na tua vida, é a graça de Deus?
Se a graça de Deus que abunda na minha e na tua vida não tem limites de ofensa, de gravidade, seja consequências restituíveis ou não restituíveis, nós precisamos perdoar a todas elas. Tudo que Deus perdoa, eu devo perdoar também. Vamos colocar em pé? Queridos, eu preciso do máximo de atenção agora. Quero que vocês fechem seus olhos. Vocês não vão falar comigo, mas vão falar com o Espírito Santo que está dentro de vocês aí. E pela fé, o Espírito Santo vai responder na mente de vocês. E vai trazer pessoas, palavras, mágoas, dores, para que haja libertação, para que haja restituição, para que haja liberdade, para que haja paz com todos, para que haja santificação, para que haja transbordamento da graça de Deus em nossas vidas. Se você tem alguma mágoa, se você é irado, se você é indiferente com alguma pessoa, se você torce para o mal daquela pessoa, se você não suporta aquela pessoa, pode ser que essa pessoa seja você mesmo. Talvez seja o ofensor, seja você mesmo. Talvez a culpa não seja de alguém contra você, mas é você contra alguém. E você não se suporta. E você tem raiva de você. E você tem buscado o pior para a sua vida. Nesse momento, coloque diante de Deus isso que aflige a sua vida, que aflige o seu coração. Senhor, eu sou irado. Senhor, eu não suporto aquela pessoa. Senhor, eu reconheço, Senhor, que eu fui ofendido. Eu reconheço que eu sou culpado daquela ofensa, Senhor. E esse sentimento desse meu coração, que me angustia, que me afasta, que faz com que eu brigue com todas as pessoas, que eu não sei o porquê que eu sou assim, mas eu ajo dessa forma, com orgulho, com soberba, achando que eu sendo o suprassumo, eu consigo afastar as pessoas de mim. Senhor, eu quero deixar esse sentimento, Senhor, diante da Tua cruz nessa noite, Pai. Pai, eu estou me esforçando, Senhor, para me perdoar. Para perdoar meu pai, meu cônjuge, meu filho, meu amigo, minha amiga, meu tio, meu avô. Senhor, eu libero o perdão para essa pessoa. Ele não me deve nada, ela não me deve nada, eu não devo nada. Talvez você precise se arrepender de atitudes, de idolatria, e colocar alguma pessoa acima de Deus na sua vida que determine a sua identidade, que determine o seu propósito. Você peça perdão para Deus e recoloque Deus sobre Senhor da sua vida nesse momento. E pergunte para Deus quem você é para Ele. E escute a verdade de Deus no seu coração, na sua mente nesse momento. E Deus vai trazer palavras, pensamentos, passagens bíblicas, voz audível no seu coração, na sua mente, de quem você é para Ele. E o que Ele revelar na você nessa noite, não deixe que o inimigo tome. Não deixe que o inimigo minta. Não deixe que alguém tire novamente seu coração.
você possa liberar as pessoas das consequências do pecado que aconteceu na sua vida, dos sonhos frustrados, sonhos que não são mais reconstituíveis, sonhos que se perderam. Peça para que Deus abunde a sua graça. A sua graça lhe basta. A sua graça me basta. A sua graça me basta. A sua graça me basta. Ele vai restituir sonhos. Ele vai restituir propósitos. Ele vai restituir a sua vida novamente. Não como você sonhou, mas como Ele sonhou. Eu sei os caminhos que tenho convosco. Eu sei os pensamentos que eu tenho para vocês. Pensamento de lhe fazer o bem e não fazer o mal. Os meus caminhos são maiores que os caminhos de vocês. Os meus sonhos são maiores que os sonhos que um dia você sonhou. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Eu dei meu único filho para que hoje nós gozássemos dessa liberdade, dessa graça, e essa graça fluísse para que a gente pudesse perdoar a qualquer um, a qualquer pecado, em qualquer tempo, quantas vezes forem necessário. Se afirmamos que não temos pecado, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Mas se afirmamos que temos pecados e confessamos esses pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça, toda a injustiça. Não existe injustiça que Deus não perdoa. Não existe injustiça que eu e você não perdoamos. Não existe ofensa em que nós não podemos perdoar. Pode ser um ente querido que alguém levou, um estuprador, mas a graça de Deus nos basta. Bastou para Ele naquela cruz e basta para nós hoje, nesse tempo. Pai, nós te adoramos, Senhor, pelo teu amor, pelo teu perdão. Tu não precisa nos provar nada, Senhor. Nós habitamos, Senhor, num mundo mau. Nós somos mau, mas em Ti, Senhor, nós somos reconciliados, justificados e purificados. Pai, nós queremos, Senhor, liberar perdão, Senhor, de todas as injustiças que nós sofremos, de todas as injustiças que nós cometemos. Ó, Senhor, de todas as consequências dessas injustiças que nós sofremos e cometemos. Ah, Pai, isso dói, Pai. Ah, Pai, não era o que eu pensava, não era aquilo que eu estudava para a minha vida. Isso não vem mais, Senhor, não tem restituição, Pai. Ah, Pai, teus pensamentos são maiores, teus caminhos são maiores. Oh, Senhor, venha com a tua graça sobre a nossa vida, Senhor. Diga, Senhor, quem nós somos para Ti. Diga, Senhor, qual é o nosso valor para Ti, Senhor. E não deixe, Senhor, o diabo, não deixe ninguém tirar o nosso valor, tirar a nossa identidade da nossa vida. Ó, Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão. Obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos, e que isso venha a frutificar, e que isso seja uma constante na nossa vida, em nome de Jesus.